isolamento e durabilidade. Nós chamamos de as propriedades ACID. Atomicidade é a propriedade que diz que ou todas as suas modificações de dados são executadas ou nenhuma delas é executada. Então veja só, você deve se lembrar da primeira aula que a gente falou sobre, para uma tabela se encontrar na primeira forma normal, ela deve ter somente atributos atômicos, ou seja, não podem ser divididos, certo? Dessa maneira, a atomicidade de uma transação, ela reside no fato de que todos os comandos que compõem uma transação, eles são vistos como uma única entidade, ou seja, como um único objeto, que inicia com o begin da transação e termina com o commit ou com o rollback, certo? Então, uma transação ela só vai ser válida se todos os comandos que foram executados entre o begin e o commit forem completados. Se um deles não for completado, isso não pode ser considerado, a transação não pode ser considerada efetuada, não pode ser validada, certo? Então as alterações não vão ser persistentes no banco de dados. Então, o mecanismo de gerência de transações deve garantir a atomicidade da transação, ou seja, ou todos os comandos são executados com sucesso, ou todos devem ser desfeitos. Vou mostrar um exemplo aqui. Então, supondo aí a tabela ducha e a tabela tipo, já conhecida de vocês, aí nós temos o begin, certo? Então, por exemplo, tem um relacionamento aí. Se a gente tentar deletar o tipo 1 da tabela, não vai ser possível, porque existe um relacionamento ali. Ou seja, tem uma integridade referencial que impede a remoção desse tipo. E aí, o que acontece? O rollback tem que acontecer, certo? Ou seja, a transação não vai poder ser efetivada. Consistência. A consistência ela reza que a execução de uma transação deve levar ao banco de dados de um estado consistente a outro estado também consistente. Por exemplo, se eu vou fazer um update em algum dado, se eu fiz um delete na tabela, se eu fiz algum outro insert, tudo dentro dessa minha transação, todas essas operações devem ter acontecido de forma correta e não ter causado nenhum tipo de problema dentro dessa estrutura, dentro do meu banco de dados. Um exemplo que nós vimos um erro ali da integridade referencial, ao tentar excluir um registro que estava atrelado, estava amarrado a outra tabela. Então, ele, para ser considerado então, uma consistência, o que deve acontecer? Então, ao eu tentar executar esse delete, se ele vê que tem uma integridade referencial ali existente, vai dar um erro. Então, ele deve desfazer todas as alterações que ele já fez até ali e devolver o banco de dados ao estado inicial, ao estado que ele estava antes de ser executado. Agora, se aquele delete ali pode ser executado, não aconteceu nenhum erro, não houve nenhuma restrição de integridade, então ele passou, executa todos e então encerra com o commit, gravando, efetivando todas as suas alterações. E então o banco de dados passa a ter um novo estado também consistente. Nós temos aqui o isolamento, que diz que uma transação não deve tornar suas atualizações visíveis a outras antes de seu fim. Certo? O isolamento ele foi ilustrado naquele exemplo que o professor Evandro mostrou ali, enquanto ele inseriu o Corsa Wind na tabela de carros, o que aconteceu? Aconteceu que no outro terminal, aquela atualização ela não foi vista. Então, isso é um exemplo do isolamento. Por que o isolamento é importante? Para que uma transação não afete a utilização da outra. Por durabilidade, acompanhei. A transação, após ter sido concluída, seus efeitos ficam permanentemente no sistema. Então, quando eu terminei de executar aquela minha transação, com aquelas inúmeras operações ali internamente, quando eu efetivei, dei o commit ali, aqueles dados eles devem ser guardados, ser armazenados no disco, no arquivo de dados, e permanecerem lá por quanto tempo for necessário, até mesmo em caso de queda de sistema. Nós temos aqui um exemplo que vai ilustrar para a gente. Eu tenho aqui o comando begin. Então ele vai executar uma série de outras informações. Um insert, um update, um delete, um select.
Quando é dado o commit, as informações então vão lá para o nosso banco de dados e são gravados lá, ok? Então, mesmo que todas as operações tenham sido gravadas, né, tenham sido executadas lá, aquele insert, update, delete, tenha sido executado, nenhum deles deu erro. Veio o commit, né? Vou começar a gravar. Se esse processo de gravação no arquivo de dados falhar, a minha transação ela não é completa, ela não é completada, ela é dada como falha, ok? Então, todo esse processo, desde a execução de cada comando até a gravação efetiva no arquivo de registro de dados. Se acontecer qualquer falha nesse processo de gravação, ela é dada como falha, ok? Gostaria de chamar a atenção de novo, né, para o relacionamento entre os conceitos que a gente vem falando nessa disciplina. Na primeira aula, a gente falou sobre as formas de armazenamento, certo? Então, dependendo do tipo de armazenamento que vai ser usado, né, Evandro? Vai facilitar ou prejudicar a implementação de transações. O mecanismo de gerência de transações, ele vai ser melhor ou pior, dependendo da forma de armazenamento. Porque uma coisa é ter um banco de dados, né, uma parte dos registros lá na memória principal, que é mais rápida, né, que o processador consegue trabalhar com ela mais rápido. Mas na hora de gravar as alterações em disco, aí, outro passo. Exatamente, é o armazenamento permanente, né, que são aquelas formas de armazenamento. Uma delas, a gente comentou na semana passada, até o Evandro citou aqui, que são os arquivos de registro, monitorando o estado da transação. Agora, a transação tem quantos estados, professor Evandro? Tem 5 estados, né, Carlos? Ah, é? Vamos ver cada um deles um pouco? Vamos lá, então. Acompanhando o slide aí. Os estados. Ao iniciar uma transação, nós temos o primeiro estado, então, da nossa transação. O estado como ativa, é onde ele realiza todos os reads e writes, quer dizer, vai ler e vai escrever. Esse é o estado inicial da nossa transação, que foi selecionada para execução. Ela vai permanecer ativa enquanto ela estiver o quê? Ela vai permanecer no estado como ativa, enquanto ela estiver executando ativa. Depois da ativa, ela passa para o outro estado, né? Em efetivação, em processo de efetização. Aí já está mesmo na parte de finalizar o que é a transação. Ela entra nesse estado após executar a sua última operação, no caso quando é uma chamada de commit. Nesse estado, o SGBD precisa garantir que as suas atualizações sejam efetivadas com sucesso. Então nós temos aí um outro estado de ativa, ela passa para em processo de efetivação. O outro estado é efetivada, quer dizer, ela foi encerrado com sucesso. Quer dizer, o commit que eu tentei dar foi ok. Os dados foram gravados no arquivo, beleza, todas as informações foram processadas, não houve nenhum erro, então o commit foi ok. Do estado efetivado, ela passa para concluída. É, na verdade, já a conclusão da transação com sucesso. Ela indica que uma transação deixa o sistema. Ela, nesse estado de concluída, ela vai fazer a limpeza o quê? Geral das informações. Lembra que até então a gente estava trabalhando com dados, por exemplo, em memória, né? Fiz um insert, fiz um update ali, tudo carregado em memória. O commit foi ok, beleza, é gravado então no arquivo de dados e todas aquelas informações passam a ser então limpas, né? São retiradas ali, ok? Então, estado de finalização. Mas existe também um outro estado, o estado de em processo de aborto, né? A transação ela deve ser desfeita. Ela entra nesse estado se não puder prosseguir então sua execução. Então, as ações já realizadas quando aqui no estado de ativa, elas devem ser o que? Todas desfeitas. Por algum motivo, houve um erro na operação, não dá para prosseguir ela. Então, ela não vai entrar em processo de efetivação, quer dizer, o de commit, e sim em um processo de rollback. Ok? Então, as informações vão voltar todas. Ela pode chegar nesse estágio, né, em processo de aborto, a partir do ativo, do estado ativo, ou a partir, né, do nosso estado em processo de efetivação. O encerramento daquele commit não foi com sucesso, né? Então ele passa em processo de aborto e então é feita a conclusão da transação sem sucesso. E ela passa novamente para o estado de concluída. Então, são esses os 5 estados da nossa transação que nós estamos nessa aula estudando, ok? É verdade. Monitorando esses estados da transação, o SGBD consegue controlar e manter as propriedades ACID, né, da atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade das transações. É justamente olhando esses estados aí que o professor Evandro explicou.